Boa noite, irmãos. Graças ao Senhor, mais uma oportunidade de estarmos aqui para meditarmos, né, e lermos na palavra do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, irmãos, como, como leitura, né, vamos tomar aqui o livro, deixa eu, o livro do irmão Edward Dennett, com o tema Cartas a um Novo Convertido. Eu estou iniciando a leitura deste livro aqui hoje, irmãos. Um livro que é muito bom, né? Não só para um novo convertido, como o próprio título já diz, né? Que que acabou de se converter, né? Creu no Senhor Jesus, né? Reconheceu Ele como Senhor e Salvador. De repente não conhece nada, né, da vida cristã, como deve adorar, como deve agir, né? Como deve orar, se deve orar, né? Quantas vezes, tantas coisas, né? Que esse livro vai trazer, né? Esses assuntos, né? Em pauta das coisas que nós podemos fazer, né, agora como cristãos. Isso também serve para nós, né, que já tem algum tempinho, os irmãos mais velhos, né, que serve também para nós para exercitar mais, né, meditar mais nas coisas, nesses assuntos, né. Neste livro aqui do irmão, vai ter os temas que eu já vou citar aqui, né, tem, primeiro vai falar sobre a paz com Deus, nosso lugar perante Deus, nosso lugar neste mundo, nosso lugar em relação ao o corpo de Cristo, a do Senhor, a ceia do Senhor, o Senhor Jesus Cristo no centro, o verdadeiro lugar da oração, adoração, ministério, a palavra de Deus e por último, o irmão vai falar sobre oração. Vamos iniciar aqui, né, no primeiro Deus, né? Primeiro irmão tem um pequeno zoom aqui. Vamos lá. Aqui só a informação que o irmão coloca aqui. As citações da Bíblia das ACF, né, Almeida Corrigida Fiel, ARC Almeida Revista e Corrigida, e a Almeida Revista e Atualizada, Nelson Darby, JND, ou eventualmente tradução livre baseada nestas versões. Peraí, então vamos dar início aqui. Esse livro, Carta a um Novo Convertido. Trechos deste livro podem ser reproduzidos, copiados e distribuídos, desde que o texto não seja alterado e seja feita a devida referência ao autor prefácio da primeira edição em inglês. Estas cartas, um novo convertido, estão sendo impressas sem alteração da revista Christian Fried, Amigo do Cristão. Elas foram originalmente escritas pelo editor para ajudar uma pessoa que havia se convertido há pouco tempo e que nunca tivera a oportunidade de receber um ensino oral, considerando que os assuntos tratados são de interesse vital e permanente.
são agora publicados com a oração de que o Senhor possa se agradar em abençoá-las para a edificação de muitas ovelhas de seu rebanho. Paz com Deus. Prezado irmão, você se queixa de não ter uma paz firme e que por isso está fazendo pouco congresso na verdade ou no conhecimento do Senhor. Sinto admitir que sua queixa não é algo incomum, mas brota de um conhecimento imperfeito do Evangelho e por você confundir duas coisas que são diferentes. Portanto, espero, com a bênção do Senhor, ser capaz de ajudá-lo e isto se você estiver disposto a considerar cuidadosamente o que estou para escrever. Seu caso me faz lembrar o de outra pessoa com quem me deparei recentemente. Você tem paz com Deus? Perguntei. Sua resposta foi: nem sempre. Assim como no caso, onde-se a paz estabelecida com o desfrutar dessa paz. Quero dizer, quando você está alegre no Senhor, diz: agora sim eu tenho paz. Mas quando fica deprimido por causa de algum fracasso ou tribulação, acha que sua paz foi embora. Para prover uma solução para um sentimento assim, quero que considere atentamente quais são as fundamentais fundamentos da paz com Deus. A alma tem muito a ganhar quando percebe com clareza que estes fundamentos se encontram dentro, dentro, mas fora. Então poderá também enxergar que nossas experiências nada têm a ver com a questão. Leia comigo Romanos 5, versículo 1. Ali vemos que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E se examinarmos a ligação desta passagem com Cristo, aprenderemos de uma vez por todas qual é a origem da paz a que ela se refere. É este contexto, depois de haver explicado a maneira pela qual Abraão foi justificado diante de Deus. O apóstolo Paulo continua: ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que creem naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 4, de 23 a 25. E o capítulo 5, versículo 1. Esta passagem deixa bem claro que o único fundamento de paz com Deus está na obra de Cristo. Na
dado em seu testemunho, a esse respeito, crê que ele intercedeu em graça para providenciar o necessário para a salvação do pecado identificado e por estar justificado. Já tem a paz que foi feita pela morte de Cristo. Já entra na posse dela, mas deve ser observado que está escrito que Cristo foi entregue por nossas ofensas e que ressuscitou para nossa justificação. Ou seja, a ressurreição de Cristo é a prova final que demonstrou como foi completa a sua obra, a evidência de que os pecados pelos quais ele morreu e sobre os quais desceu até a morte foram-se para sempre. Ah, tá falando aí, irmão? Vocês conseguem me ouvir agora? Ele Ah, cortou tranquilo. um pouco na fala, sua fala aí, irmão. Depois ele voltou ao normal. Ah, vocês perderam alguma parte aqui do texto, leitura? Quer que eu volte a algum ponto? Aqui não, aqui tá tranquilo. Falhou um pouquinho, mas não foi muito não. Certo. Então eu vou continuar aqui. Deus, que recaíram sobre nós foram plenamente atendidas e satisfeitas. Pois, se ele foi entregue por nossas ofensas e deixou o túmulo, tendo sido ressuscitado da morte, as ofensas sobre as quais ele padeceu a morte, por para sempre. Caso contrário, ele continuaria. Portanto, a ressurreição de Cristo é a expressão clara e enfática da satisfação de Deus com a expiação que foi feita na cruz. Fica assim mais que evidente, como já foi dito, que o único fundamento de paz com Deus está na morte de Cristo. Isto é repetido muitas e muitas vezes nas Escrituras. Em Romanos 5:9 lemos que somos justificados pelo seu sangue. E em Colossenses 1:20 diz que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Portanto, é Cristo e não nós quem faz a paz com Deus. E ele já a fez por meio de sua morte como sacrifício, a morte que cumpriu todas as exigências que Deus fazia ao pecador e que satisfez tudo aquilo que ele, justiça, poderia requerer do homem, glorificando ainda a Deus em cada atributo de seu caráter. É por isso que Deus agora pode rogar ao pecador que se reconcilie com a sua pessoa. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo,
que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 20. Bom, agora Oi? falhou agora aí. Ali? Vou reler aqui de novo. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5, 20. Depois de haver explicado tudo isso, é necessário fazer à alma uma importante pergunta. Você crê no testemunho de Deus a respeito do seu filho e da obra que ele consumou? Se houve qualquer dificuldade para responder a esta pergunta, então nenhum progresso poderá ser feito. Todavia, um teste simples ajudará a elucidar a verdade. Mais uma pergunta. Tenho certeza de que você perceberá claramente a verdade. Em que você se baseia para pensar que Deus o aceita? Será que é em si próprio, em suas obras, seus méritos ou no que merece? Se assim for, então você não está descansando na obra de Cristo. Porém, você conhece que por natureza é um pecador perdido e arruinado e confessa que não põe a sua esperança em coisa alguma além de Cristo, aquilo que ele fez, então você humildemente dizer, então você pode humildemente dizer, pela graça de Deus, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Supondo então que você possa falar dessa maneira, esteja certo de que a questão de sua paz é resolvida para sempre e nada poderá privá-lo dela. Nenhuma mudança, nenhuma experiência diversa, pois ela é sua imutável e inalienável possessão. As Escrituras dizem que, sendo, pois, justificados pela fé, e vós diz que crê, e você diz que crê, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Todo crente, no exato momento que é justificado, libertado de toda forma de culpa e feito justiça de Deus em Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. E sendo justificado, o crente tem paz. Não paz em si mesmo. É importante ressaltar, mas a paz por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, a paz que agora tem crente, aquela paz com Deus que Cristo fez por meio de seu sacrifício expiatório. E uma vez que essa é a paz que ele fez, o que ocorreu fora de nós, ela nunca pode, ela nunca poder variar ou ser alterada. Ela é tão estável e duradoura quanto o trono de Deus. Pois, como já vimos, é uma paz que Cristo fez pela sua cruz. E o que ele fez não poderá nunca ser desfeito, e é, portanto, uma paz eterna. E esta paz permanece permanente, firme
e eterna que pertence a cada crente no Senhor Jesus. Esse que não tem uma idade deveria de que são instáveis. Tá? A resposta é muito simples, pela fé. Se eu creio no testemunho de Deus e que a paz me pertence pela fé no Senhor Jesus, devo então entrar imediatamente no gozo dessa paz. Ah, ela tá falhando aí, irmãos? Sim, irmão, deu algumas falhas algumas vezes aí. Deve ser algo no microfone, não, Cleves? Talvez seja a internet. E agora, como é que tá? Agora você falando tá bom, tá ótimo. Mas de vez em quando Eu vou você continuar. continua aí. De vez em quando ela falha. Certo. Qualquer coisa vocês me avisam. Quando você se queixa de que não tem uma paz firme, na verdade, deveria dizer que não está desfrutando de uma paz firme e que seus sentimentos são instáveis. Ah, essa parte eu já li. Aqui. Isto pode ficar mais simples por meio de um exemplo. Suponha que alguém lhe traga a notícia de que um parente seu lhe deixou uma herança milionária. O efeito que isso produzirá em sua mente irá depender totalmente de você acreditar ou não naquilo que está ouvindo. Se você duvidar da veracidade daquela notícia, não haverá nenhuma reação a ela. Mas se, por outro lado, ficar totalmente comprovado ser verdade e você a receber de fato, então dirá imediatamente: a herança é minha. Se você crer no testemunho de Deus de que foi feita paz pelo sangue de Cristo, nenhum sentimento de depressão, nenhum pensamento de ser indigno disso, nenhuma circunstância, qualquer que seja, poderá perturbar sua segurança a esse respeito, pois você verá que ela depende inteiramente daquilo que outro fez por você. Portanto, é necessário repousar com inabalável confiança na palavra de Deus, para poder desfrutar de uma paz firme. A causa de tanta incerteza a respeito deste assunto advém principalmente de se olhar para dentro ao invés de olhar para fora para Cristo.
de olharmos para dentro em busca de algo que nos dê confiança de que esteja ocorrendo uma obra verdadeira de graça na alma, ao invés de olharmos para fora para percebermos que o único fundamento sobre o qual uma alma pode descansar diante de Deus é o precioso sangue de Cristo. A consequência é que, ao perceber a corrupção, este mal da carne, a alma começa a ter dúvidas e a cogitar se porventura não foi enganada. Satanás começa dessa forma a enredar o nosso coração e a semeá-lo com dúvidas e temores, na esperança de fazer com que duvidemos de Deus, isso quando não nos lança em total desespero. O modo eficaz de frustrarmos seus ataques neste sentido é apelando para a palavra escrita de Deus. Em resposta a qualquer sugestão maligna, devemos fazer como o nosso bendito Senhor quando foi tentado. Está escrito, Mateus 4:4. Então logo descobriremos que nada pode impedir que desfrutemos daquela paz com Deus que foi feita pelo precioso sangue de Cristo e que passou a nos pertencer tão longe, tão logo nós cremos. Estando resolvida a questão do fundamento e deixando de ocupar-se consigo, mesmo você encontrará descanso para sua mente e para sua alma. Descanso suficiente para meditar sobre a verdade conforme é revelada nas Escrituras. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vardes crescendo. 1 Pedro 2:2. Quero dizer ainda que se você estudar a palavra na presença do Senhor, será guiado por ela a uma intimidade de comunhão cada vez maior com Ele. E à medida que for descobrindo a infinita glória e perfeição de Cristo, que nos são reveladas, e por nós assim assimiladas por meio do Espírito de Deus, suas afeições serão atraídas em um sempre crescente fervor, e seu coração, agora satisfeito, irá transbordar em adoração aos pés daquele que morreu por você. Deste modo, o seu lamento se transformará em um hino de louvor.
8:56. Esse tema daqui, irmãos, a gente poderia deixar para a próxima reunião, né? Nosso lugar perante Deus. É só fazendo um pequeno resumo, né, desse tema que já lemos hoje, né? Dessa carta ao novo convertido. O irmão ele trata aqui da questão da paz com Deus, que é algo tão importante, né? Que é o princípio de tudo, né? Quando somos salvos e é necessário e é a vontade de Deus que tenhamos essa paz, porque é Ele que nos oferece essa paz, porque tudo que tinha que ser resolvido, ser feito para a nossa salvação, para a nossa justificação diante de Deus, né? Lembrando que nós estávamos em estado terrível, né? Destinado à condenação, pecadores, perdidos, né? Incapazes de nos salvar nós mesmos. Mas Deus, ele providenciou o meio de salvação, que é a obra do seu próprio Filho ali na cruz, sendo julgado, recebendo sobre si todos os nossos pecados e juízo em que nós merecíamos por todos os nossos pecados. A ira de Deus, né, caiu sobre ele ali naquela cruz. E por esta obra, né, o sangue do Filho de Deus ali sendo derramado, toda a obra perfeita, foi por esta obra em que Deus concede salvação a nós, né? Somos ali justificados diante de Deus por meio do nosso Senhor, porque ele pagou por algo que nós deveríamos pagar por nossos pecados. Se ele já pagou, logo nós não devemos mais nada. Então esse ponto é tão importante, né? E é interessante que o irmão ele traz, né, nesse texto, a questão da fé, né, que devemos depositar no nosso Senhor, né? Porque ele mesmo fala em muitas passagens, nos próprios evangelhos, né? Quem crê em mim tem a vida eterna, quem ouve a minha palavra, né? E crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida, né? Nas cartas também a gente vê, por exemplo, Paulo falando, né? Que ali é a palavra de Deus também, né? Somos salvos pela fé, né? E somos salvos por graça e pela fé, né? E a fé é um dom de Deus, né? E a salvação não vem das obras. A gente vê isso em Efésios 2. Então são tantas passagens, irmão, nas escrituras que tem firmemente, né, essa clareza, a questão da nossa salvação, se somente pela fé, pela obra de Cristo, como o próprio irmão ele trouxe aqui nesse texto, a passagem de Romanos, né, Romanos ali, Romanos 3, que Romanos 3, né, Romanos 4, ele coloca aqui também que aquela carta de Romanos ali é muito boa, né, para a gente entender de uma vez por todas que a salvação é somente por meio de Cristo, da fé dele. E não é por meio dele mais alguma coisa, ou mais obras, não. Não existe as duas coisas. É só uma única coisa, é Cristo, né? Ele sendo justificado, né? Perdão, irmãos, nós sendo justificados pela fé nele, pela obra em que ele fez por nós, né? Pelo, por, pelo que ele pagou ali na cruz, né, em nosso lugar. Ele nos substituiu ali, irmãos, naquela cruz. Então, a nossa segurança e a paz, né, que na própria palavra diz, né, como o irmão citou aqui, temos paz com Deus, né, sendo pois justificado, temos paz com Deus, né, por meio de nosso Senhor. É a própria palavra, né, que confirma isso. Então, ele traz esses dois pontos, né, que é a fé no Senhor Jesus, que ele mesmo fala em algumas passagens referente à salvação, tendo segurança, né, crendo somente nele, e também
a fé na palavra de Deus. E isso é tão importante, irmãos, a gente ter a firmeza e crer por fé, né, no que Deus está dizendo ali, né, e o irmão ele traz isso aqui no texto para que a gente não deve confiar em nós, né, nunca devemos confiar em nós, desde a partir da parte da salvação, né, tanto o nosso caminhar depois disso, né, nunca devemos confiar em nós, em nossa carne, no nosso achismo, nem no que o homem diz, né? Hoje em dia a gente vê muitas pregações, né, infelizmente, de homens que pregam o evangelho outros evangelhos, né, que não é o evangelho da graça que está escrito na palavra de Deus, evangelho por obras, evangelho da prosperidade, né? E esses evangelhos por obra é que deixa muitos irmãos, né, infelizmente, com falta de paz, né? Não consegue ter paz em relação à questão da sua salvação, que acha que tem que fazer alguma coisa, né? Acha que tem que perseverar, ou se sair daquela denominação, perde a salvação, se, se fizer deixar de fazer alguma coisa, tal coisa, perde a salvação. É muitas coisas que inventam, irmãos, mas é pura invenção de homens. E eu lembro até de uma passagem que eu vou falar aqui, né, para a gente encerrar, para não estender muito, que o próprio Paulo, né, e lembrando que é a palavra de Deus, né, Paulo inspirado pelo Espírito de Deus, ele aqui diz, aqui em Gálatas, capítulo 1, né, eu leio aqui a partir do versículo 6, né, o contextozinho aqui, maravilha-me de que não tão depressa passa a ser daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, chamaram para outro evangelho, né? O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, isso aqui é até para vocês, ou alguém que esteja passando por isso, né? Algum irmão que vai escutar isso, se alguém vos inquieta, né, em relação à questão da salvação, que você tem que fazer isso, fazer aquilo, se você sair da denominação, ou se qualquer coisa que ele fale ou acrescente que seja além da obra de Cristo ali na cruz ser suficiente para a nossa salvação, se ele se alguém vos inquieta dizendo que você tem que fazer mais alguma coisa, seja qual tipo for de obra, ele está querendo te transtornar, né? E o próprio Paulo ele diz aqui: se alguns que vos inquietam, alguém que te inquieta em relação a isso, ou quer transtornar você, o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, aí Paulo falando, ainda que nós mesmos, né, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema, né? Se eu não me engano, essa palavra anátema significa maldito, né? Amaldiçoado. Então, é o próprio Paulo falando que além, até ele mesmo, né, o próprio apóstolo Paulo, ou um anjo, né, ele dizendo também, vem anunciar qualquer outro evangelho que seja além do que já tem anunciado. O que é que tem anunciado? O que a gente já lê em Romanos, né, que ele já falou lá em Romanos, na carta de Romanos, que a gente já vê em Efésios 2, a salvação pela fé, o que o próprio Senhor falou, né, porque os apóstolos não vão falar algo diferente do que o Senhor falou também. É a mesma coisa, salvação pela fé, pela obra de Cristo. Se alguém anuncia ou traz um outro evangelho que vá além disso, do que está escrito, que essa pessoa seja maldita, né? É o que o Paulo está falando aqui. E aí ele continua dizendo, assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Então,
Só para a gente, né, irmãos, e algum irmão que esteja passando por isso, ou quem vai ver essa live, que tem essa firmeza e certeza na palavra de Deus, não na palavra de homens. É o próprio Deus que providenciou o meio de salvação e ele mesmo que anunciou aqui nas Escrituras que a salvação é somente por meio da fé em Cristo, né? E a gente deve ter paz com isso e crer, ter fé no que Deus diz, né? Em sua palavra, que o próprio Senhor diz. Confiar somente nele e na palavra dele. E assim teremos paz. É um ponto inicial aqui dessa carta, né? Então, 9 e 7, né, irmãos? Se algum irmão tem alguma coisa para falar, mas são 9 e 7 já. Irmãos, eu vou só, assim, que eu lembrei aqui de um versículo, no capítulo 6 de João, a partir do verso 28, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, né, porque os discípulos perguntaram para ele, indagaram a ele e perguntaram, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que criais naquele que ele enviou. Então, só para reforçar mais ainda o que todos nós sabemos, e se todos aqui não sabem, não esqueçam de sempre verificar na palavra se aquilo que você tem como uma verdade está embasado nas Escrituras. Porque nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio com a missão clara de morrer, ressuscitar para nos justificar. Ele veio para nos justificar através de sua morte, do sacrifício que ele executou ali que ele consumou ali na cruz do Calvário. Então, o único meio de nós alcançarmos salvação, nós sabemos que é por intermédio da obra que ele fez e por intermédio dele. Ele disse, né, que ele é o caminho. É interessante que ele deixa claro três coisas. Ele é o caminho, segundo, que ele é a verdade, e terceiro, que ele é a vida. Então, não existe outro meio de sermos salvos, não há outro meio de vivermos eternamente na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Deus Pai, se não for por intermédio dele. Só isso mesmo. Maravilha, irmão. Então, já podemos encerrar, né? 9:9. Graças ao Senhor, pudemos fazer mais uma reunião, né? Mais uma noite de leitura, onde aprendemos e firmamos mais, né, em relação às verdades nas Escrituras, né? Referente à nossa paz que temos diante de Deus. Conhecimento até para aqueles que poderão conhecer isso, né, futuramente, né? Vier a assistir ou alguém aqui presente. Deixa eu ver aqui. Vou encerrar aqui a gravação, irmãos.